Então vamos começar a leitura de onde paramos. Ontem de manhã, então, paramos nessa parte aqui. Estamos na página 100 do livro. Eu vou ler somente o último parágrafo que lemos ontem, para não perder o contexto da aula. Então, Srilatara Maharaj fala assim: se você quer atravessar um rio, você tem que pagar a taxa, mas se não depositar nada, se não tiver moedas, como você vai atravessar o rio? O serviço devocional é a sua moeda. É necessário depositar algo em seu banco. É necessário nós fazermos a prática devocional todo dia, porque aí você vai depositando a fortuna espiritual. E aí você consegue atravessar esse oceano do mundo material. Como um barco. Para você atravessar o rio, você tem que pagar o barco, a balsa. Né? Aqui no Brasil tem várias balsas, né, para atravessar o mar, para atravessar o rio. Então, nós temos que fazer a mesma coisa, pagar. Mas o pagamento, a moeda, é o serviço devocional. Se você não fizer serviço devocional, você nunca vai atravessar o oceano. Todos os dias, Chitragupta é aquele que ele anota o que você faz, o que você não faz. Ele é um servo do Senhor Yamaraja. Ele é nomeado pelo Senhor Yamaraja, o Senhor da Morte, para anotar tudo o que nós fazemos. O serviço devocional é o passaporte para nós entrarmos no mundo transcendental. E ele registra tudo o que nós fazemos. Você está mantendo a sua conta, mas esta não é a conta real. Chitragupta, ele mantém o seu registro, ele anota tudo. Então, um dia, quando você for chamado, quando você abandonar o corpo, você poderá obter a permissão para atravessar o rio, se você tiver o visto. Então, se você não tiver o visto, e o visto significa a rendição total a Deus, mas sem o serviço devocional diário, você nunca chegará à rendição total a Deus, Sharanagati. Então, nós temos que fazer o serviço diário da forma correta, adequada, e quanto mais fizermos, maior a chance de nós conseguirmos o visto. E com o visto, nós conseguiremos ir para a nossa casa, para o nosso lar, que é o mundo transcendental. Essa é a nossa moeda para trocar, para pagar essa entrada lá. Se você não tem o visto, você tem que vir novamente para o mundo material. Se você não for para o mundo transcendental, você tem que voltar e voltar e voltar novamente para o mundo material. Senão, não há outra forma. Se você não for para lá, você volta e volta como animal, como ser humano, como planta, no mundo celestial, no mundo infernal, na terra novamente, e assim fica no mundo, na roda do Sansara, das reencarnações. Então, um dia, quando você for chamado, né, quando a gente sair desse corpo, nós poderemos obter e atravessar esse rio. E você voltando para o mundo material, para a Terra, no corpo humano, você pode obter esse visto
com a prática devocional. Para conseguir o visto, você deve primeiro requerer. É necessário ter o desejo de obter o visto. Então, para ter esse visto, para entrar no mundo transcendental, nós temos que primeiro requerer. Quando você quer algo, você vai lá e você pede. Você tem que querer. Querer e requerer quer dizer querer novamente. Nós nunca podemos deixar essa chama apagar, de querer a vida devocional, de querer o serviço a Deus. E algum dia o visto virá. O próprio Krishna, ele disse, se você deseja um dia a misericórdia, virá. Se você der um passo até Krishna, Krishna dará 10 passos até você. Ele está sempre pronto para vir até você. Ele sempre quer atendê-lo. Gurudeva também disse, se você servir aos devotos, Krishna virá para servi-lo. Isso é certo. Se você servir os Vaishnavas, Krishna virá para servi-lo. Nós temos vários exemplos de Krishna ou Shrimati Radharani servindo os devotos puros dele. Mas para isso nós temos que servir os Vaishnavas, ser submissos ao Guru e servir o Guru. Nós recebemos uma centelha divina, devocional, a semente da trepadeira devocional de nosso genuíno Guru. E nós devemos protegê-la. Proteger agora que a temos. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte, você é o próprio amigo. Você é o seu próprio amigo. Você é o seu próprio inimigo. Neste mundo, ninguém é seu inimigo. Ninguém é seu amigo. Somente Krishna é o seu amigo. Se você fizer dele o seu amigo, isso é o que é necessário. Então, ninguém é teu inimigo, ninguém é teu amigo, somente Krishna é teu amigo. O Guru é teu amigo. Tudo depende de nós. Se você quiser, se você desejar, Krishna vai dar para você. Se você não desejar, não vai acontecer. É importante nós termos o desejo. Silachara Maharaj falava, temos que ter a vontade, Lolyan. Desejo quer dizer desejo, né? Entusiasmo quer dizer utsaha. A palavra utsaha é entusiasmo. Nós temos que ter o desejo de servir Deus. Se não tivermos isso, nós não vamos chegar a Deus. E o desejo vai ficando cada vez mais forte a partir do momento que você pratica. Pratica, o desejo vai se tornando cada vez mais forte. Vamos para outra aula de Silachara Maharaj. Ele fala assim, o caráter de um sadhu. O sadhu quer dizer um santo, uma pessoa sábia. O caráter de um sadhu. Essa aula foi dada no dia 8 de dezembro de 2010. Ele começa falando, um sadhu, ele deve ser humilde, tolerante e honrar aos outros, honrar a todos. E aquele verso muito comum, é o terceiro verso. Terceiro verso do Sri Shikshasaka, que Mahaprabhu escreveu somente 8 versos. Esse é o terceiro e o mais importante, segundo Srila Govinda Maharaj. Esse verso aqui é o mais importante de todos. Então aqui fala, né? Trinadapi sunichena tarorapi sahisnuna manina manadena kirtanya sadahari. Aquele que é mais humilde do que uma folha de grama, aquele que é mais tolerante que uma árvore, aquele que dá honra a todos sem querer para si mesmo, ele está qualificado ao cantar o santo nome ininterruptamente. Esse é o verso. Somente aquele que é humilde e tolerante dá honra a todos,
e não quer para si mesmo, ele pode cantar o tempo todo Mahamantra Hare Krishna, o tempo todo as canções, glorificando Deus. Somente este pode fazer isso, mais ninguém. E esse é o reservatório. Então, Srilata Maharaj fala, certa vez, um sadhu, ele estava sentado na margem do Ganges, quando ele viu um escorpião. O escorpião estava indo em direção ao Ganges. O escorpião ia entrar na água, onde certamente ele morreria. Ele pegou o escorpião e o guardou em um lugar seguro. Ele pegou o escorpião e colocou o escorpião num lugar seguro. Enquanto ele fazia isso, o escorpião o picou. Logo, ele começou a se mover novamente em direção ao Ganges. Então, o sadhu o pegou e o levou em um lugar seguro novamente. Ele repetiu muitas e muitas vezes isso. Talvez 10 ou 12 vezes o sadhu fez isso com o escorpião. E toda vez que o sadhu ele fazia isso, o escorpião o picava. Tinha um homem que estava passando e, vendo isso, ele pensou, o que está acontecendo aí? Este sadhu é louco. O que ele está fazendo? Ele foi até o sadhu e ele perguntou, ó sadhu, o que você está fazendo? Você perdeu a cabeça? Você salva esse escorpião da morte e ele pica você. Mas, ainda assim, de novo e de novo, você continua salvando ele. O que é isso? O que você está fazendo? E o sadhu respondeu ao homem, o meu caráter é proteger aqueles que estão seguindo o caminho errado. Por que eu devo mudar o meu caráter? Se este escorpião não pode mudar o seu. Então, o sadhu, o que ele respondeu para a pessoa? Por que ele estava fazendo aquilo? Toda vez que ele salvava o escorpião picava ele. E você sabe que picar de escorpião não é fácil. Dizem que dói muito, e, enfim, pode ser até perigoso para causar a morte. Depende do tipo de escorpião e da pessoa. E ele ia lá e salvava de novo, o escorpião ia de novo em direção ao Ganges, e ele salvava de novo. E o homem falou, por que você faz isso? Ele falou, meu caráter é tirar todos do caminho errado. O escorpião estava indo para o lugar errado. Da mesma forma, o Guru faz isso conosco. O Guru, nós estamos indo para o caminho errado, o Guru vai e nos salva, e nós vamos novamente para o caminho errado, e o Guru salva a gente, e a gente vai novamente para o caminho errado. O Guru é uma pessoa sábia, o Guru é um devoto puro de Deus. Ele veio aqui para nos salvar. Então, nós temos que não fazer como o escorpião. Se você está indo para o caminho errado, o Guru fala, não faça isso, ele te tira de lá. Não devemos ir novamente. Mas nós vamos novamente. O Guru vai e tira novamente. Como esse sadhu aqui. Esse é o caráter do Guru. O Guru é como esse sábio. E é preciso ter essa qualidade. Nós também. Alguém pode fazer algo errado, mas, ainda assim, nós devemos corrigi-lo. Nós temos a obrigação de corrigir aquele que faz algo errado. Nós temos que dar a misericórdia para aquele que faz algo errado. Instruir aquele. Como esse sadhu fez com o escorpião. Nós vemos muitos devotos fazendo o caminho errado e nós temos a obrigação de tentar trazer ele de volta, como o sábio fazia. Mesmo a gente tomando a picada do escorpião, mesmo a gente sendo, às vezes, xingado, ou a pessoa ficar brava conosco,
mas nós temos que tentar tirar a pessoa do caminho errado. Porque aquele que larga a devoção, ele está no caminho errado. E nós temos a obrigação de tentar resgatar essa pessoa. Como esse sábio aqui, apesar da picada do escorpião, ele ia lá e tirava o escorpião de novo do caminho errado. Há também outra história. Havia um sábio que ele ia todos os dias banhar-se no Ganges, após o Mangal Arati, a cerimônia da manhã. Certa vez, depois que o sadhu ele terminou o seu banho, um menino travesso daquela região jogou esterco de faca nele. O sadhu ele teve que tomar outro banho. Tomou banho novamente. Quando ele terminou de tomar o banho pela segunda vez, o menino jogou um pouco de lama nele. E o sadhu teve que se banhar novamente. Vez após vez, o menino continuou perturbando o sadhu. Ele jogava fezes nele de alguns cachorros, dos macacos, ou até mesmo de alguns homens, de alguns seres humanos. Ele jogava, tirava fezes nesse sadhu. E todas as vezes, o sadhu ia tomar banho novamente. O menino pôde ver que o sadhu, ele não disse nada. Ele apenas, silenciosamente, foi se banhar novamente e novamente. Então, finalmente, ele gritou para o sadhu: mas por quê? Porque você não está fazendo nada, dizendo nada. Eu o perturbei tantas vezes, mas você só vai tomar banho de novo e de novo. Você não me perturbou, você não falou nada. Na verdade, você me fez bem. Aí o garoto falou que? O sadhu fala assim: todo dia eu tomo banho, só uma vez, mas hoje eu tive que tomar banho 10 vezes. Assim, hoje é um dia muito bom. Eu recebi 10 vezes. Eu recebi 10 vezes mais sukriti por tomar banho no rio sagrado. Este é o meu benefício. Então veja só a visão de uma pessoa sábia. O garoto estava lá jogando fezes nele, ele ia tomar banho, e o garoto jogava fezes, ele ia tomar banho. Mas a visão dele é assim: hoje eu sou muito afortunado, eu tomei 10 vezes banho no rio sagrado. Como também Shila Gorakshora Das Babaji Maharaj, quando os garotos cuspiam nele ou jogavam pedra, ele falava: Krishna, por que você está fazendo isso comigo? Um devoto puro, um sábio, um sadhu, ele sabe que Krishna está por trás de tudo. Se alguém te faz algo errado, que você acha que é errado, não é ele que fez, tem alguém por trás. Se for no lado material que isso acontece, isso daí é seu karma. Se for algo no lado espiritual, é Maya tentando te provocar. É Maya te provocando. Então, esse sábio aqui, ele do que era ruim ao olhar de um ser humano normal, é muito ruim alguém te atirar fezes, te sujar. Mas ele foi lá e tomou banho novamente. E ele viu o lado bom. O lado bom é que ele tomou 10 banhos e ele só iria tomar um. Então ele ganhou muito mais sukriti do que somente com o banho. Ele ganhou muito mais sukriti. Ele se limpou muito mais espiritualmente do que somente com o banho. Um sadhu, ele tem essa visão transcendental. Nós não temos ainda essa visão, mas nós temos que ver isso. E isso é um exemplo de tolerância, disse lá Acharya Maharaj. Uma pessoa sábia, ela vê sempre o lado do bom em tudo e ela tem tolerância com todos. Então,
Se alguém te fizer algo que você fica magoado, se alguém te fizer algo, não fique nervoso, seja tolerante com a pessoa. Algo tem por trás. Nada é feito por acaso. Ou é teu karma, como eu falei, ou é maia. Se for alguma coisa que alguém fez para você no lado espiritual e você se afastou, você não deve se afastar, porque foi maia que usou aquela pessoa para fazer aquilo com você. Às vezes a gente toma uma bronca, às vezes a gente, em público, às vezes, né? Às vezes acontece alguma coisa, mas tudo é para o nosso bem. Tudo que acontece é perfeito para nós. Nós não temos essa visão porque nós não somos sábios. Mas tudo que acontece para nós é perfeito. Não há nada errado. Nada na nossa vida é errado. Tudo é perfeito. Deixa eu olhar aqui se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Se tiver alguma pergunta, comentário, pode fazer. Por enquanto, não. Então, essa é a visão correta. Primeiro, nós temos que ser humildes e tolerantes, dar honra a todos sem querer em troca. Essas são as 4 qualidades que vão fazer o nosso reservatório para acumular o sukriti, para acumular a fortuna espiritual. E temos que compreender também que tudo que acontece é ideal para nós. Naquele momento é ideal. Nada acontece por acaso e nada acontece que não seja para a gente. Se for o karma que acontece algo ruim, você está pagando a dívida que você tinha. Se for algo espiritual, é Maia querendo te cutucar, te testar. Então a nossa vida é perfeita, o dia a dia é perfeito, tudo é perfeito. Nada está errado, tudo está correto. E nós temos que ser humildes, tolerantes, honrar a todos sem querer em troca e entender tudo isso, que o processo ele é longo, progressivo, mas nós temos que dar o primeiro passo. Se nós não dermos o primeiro passo na direção de Deus, ele não vai dar 10 na nossa direção. Mas esses 10 que ele dá, de dar mais misericórdia, mais serviço, é assim que ele dá o passo dele. Vem, junto com a misericórdia, com o serviço, vem também os obstáculos. O serviço devocional sempre vem acompanhado de obstáculos. Nunca é só o serviço, sempre vai ter o teste. Sempre vai ter obstáculo no teu serviço devocional, no meu, de qualquer um. Então agora vamos para a outra aula de Srilacharya Maharaj. Entrega sincera. É uma aula do dia 18 de dezembro de 2010. Gurudeva disse, quando ele fala Gurudeva aqui, é Srila Govinda Maharaj. Toda vez que Srilacharya Maharaj fala Gurudeva, é Srila Govinda Maharaj. Gurudeva disse uma vez que alguém pode ter um pé já na porta de Vaikunta, do mundo transcendental, lá dentro, e o outro pé fora. Mas, ainda assim, essa pessoa, ela não pode entrar em Vaikunta, no mundo transcendental. Ela ainda pode ir para o ambiente ilusório. Então, aquele que está quase chegando lá, já está com o pé em Vaikunta, mas o outro ainda está aqui no mundo material, ele pode se manter aqui no mundo material. Não quer dizer que ele está com o pé lá, que ele já está no mundo transcendental e Vaikunta. Ele ainda pode ir para o ambiente ilusório. Esse é o problema nosso. Nós ainda estamos no ambiente ilusório. Aquele que vai avançando, avançando e ainda tem um pé aqui, ele pode cair no ambiente ilusório. O Senhor Shiva, o devoto puro de Deus, quando ele é atacado pelo mundo ilusório, nós lemos isso, Swami Maharaj Prabhupada falando isso. Quando ele é atacado pelo mundo ilusório, ele vem como o semideus de Tamaguna. Ele é o responsável por Tamaguna, modo da ignorância aqui no mundo material, quando ele é atacado pelo mundo ilusório. Mas quando ele não é... O Senhor Vishnu nunca pode ser atacado pelo ambiente ilusório, mas o Senhor Shiva sim.
Então ele é devoto puro de Deus, mas quando ele está atacado pelo mundo ilusório, ele é o representante Tamaguna, o mal da ignorância. Esse é o Senhor Shiva que fuma maconha, esse é o Senhor Shiva que faz as coisas que as pessoas adoram. É o Senhor Shiva que está atacado pelo ambiente ilusório, pelo ambiente material, por Maya. Então, aquele que está com um pé lá e outro pé aqui, no mundo material, ele pode sim ser atacado pelo ambiente ilusório. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte: você será capaz de obter o conhecimento satisfazendo o mestre espiritual com submissão, questionamentos relevantes e o serviço sincero a ele, que são instruídos no conhecimento das Escrituras e dotados de realizações direta do Supremo Absoluto. Então, o conhecimento virá, é esse verso aqui que está escrito aqui em cima, o conhecimento virá através da rendição ao Guru, submissão ao Guru. Nós temos que ser submissos. Nós não gostamos de ser submissos. Mas nós temos que ser submissos ao Guru. A submissão é uma palavra que ninguém gosta. Ninguém gosta de falar, seja submisso. Não, ninguém gosta. Claro que ninguém gosta e ninguém deve ser submisso à pessoa errada. Nós devemos ser submissos à pessoa certa. Quem é a pessoa certa? O Guru genuíno. Não submissos a um político, não submissos ao marido, à mulher, nem ao filho, nem à mãe, nem ao pai, nem ao chefe. Nós temos que ser submissos ao mestre espiritual genuíno. E não só submissão, nós temos que fazer perguntas relevantes. O que quer dizer perguntas relevantes? Perguntas que vão auxiliar nós no caminho devocional. Não perguntas de curiosidade da mente. Por que nós sentamos assim no chão? Não sentamos na cadeira? Isso é uma pergunta irrelevante. Por que nós damos 4 voltas na tula, se não 5 ou 3, que nem já me perguntaram? Isso é irrelevante. Por que na hora do Arati, a hora de eu oferecer o incenso, eu dou 4 voltas no pé da deidade dos gurus, depois 3 voltas no peito, e depois 7 voltas no corpo inteiro, menos a parte da cabeça? Por que isso? Isso é irrelevante. Tem alguma explicação? Com certeza, em alguma escritura tem, mas é irrelevante. Isso não interessa. Então, o que interessa perguntar para o Guru? Coisas relevantes da devoção. Quais são os 9 processos principais? Quais são as 10 ofensas ao santo nome? O que eu devo fazer para aumentar minha fé? Enfim, perguntas relevantes. E a terceira coisa, que é o mais importante, que vai dar o conhecimento para nós, se nós fizermos com o Guru, é o serviço devocional incondicional, sincero. Esse é o mais importante. Mas os 3 são importantes para vir o conhecimento. O conhecimento não vem através da leitura. O conhecimento da alma, ele vem através dessas 3 coisas. A submissão ao Guru, perguntas relevantes e o serviço sincero ao Guru. Aí você vai ter a Minaya. Você não precisa nem estudar, nem ler. A Minaya vai descender para você, se você fizer isso. Não há necessidade de ler. Silatya Maharaj falou, Gurudeva falou para ele, leia poucos livros. Não há necessidade de ler tudo. Poucos livros. Leia as aulas do Guru somente. Leia os livros da missão somente. Agora, se você praticar essas 3 coisas, a submissão ao Guru, perguntas relevantes e o serviço sincero ao Guru, a verdade vai descender para a sua alma. Então, essa é a parte que Silatya Maharaj está falando aqui. E, na verdade, ele falou esse verso, que é muito conhecido, né? Tadividi pranipatena paripras nena
Sevaya Upadekshyanti Te Dhyana Dhyanas Tattva Darshina. Esse é o verso. Você será capaz de obter o conhecimento divino, satisfazendo o mestre divino com submissão, questionamentos relevantes e serviço sincero a ele. As almas iluminadas, como é o caso do Guru, que são instruídas no conhecimento das Escrituras e dotadas de realização direta da Suprema Personalidade de Deus. Eles são instruídos e eles têm a realização direta de Deus. Essa é uma alma evoluída, uma alma pura, um devoto puro de Deus, o Guru. Rendição, perguntas honestas, relevantes e temperamento de serviço, seva, vide, são necessários. Aí tem um outro verso que diz assim: você veio a este mundo dizendo, ó Senhor, eu te servirei, mas, tendo esquecido esta promessa, você permaneceu na ignorância. Isso está escrito no Gita Vali. Arunodoya Kirtan é a canção de Srila Bhaktivinoda Thakura. 2:2, capítulo 2, verso 2. Arunodoya Kirtan, canção de Srila Bhaktivinoda Thakura. Então, nós esquecemos, e o verso é: é aquele verso que eu falei que está na canção, Arunodoya Kirtan. Na Índia se canta todo dia essa canção, e rodeando o templo. Aqui a gente não faz porque não tem como rodear o templo aqui. É impossível fazer isso. Mas na Índia, fazendo a volta no Nati Mandir, na Tulasi, é cantado todo dia essa canção. Uma canção muito bonita de Srila Bhaktivinoda Thakura. A parte 2 dela, que fala justamente Divi Jago, Gorachanda Bole, Kotani Mayor Jaya, Pisatira Kole. Que é a parte que fala: acorde alma, quando você vai sair do colo da bruxa maia. Faz parte dessa canção também. Então aqui, também essa parte aqui faz parte dessa canção. Você veio a este mundo dizendo, ó Senhor, eu servirei você, mas, tendo esquecido essa promessa, você permaneceu na ignorância. Então, quando a gente esquece de Deus, que nós somos servo eterno dele, a bruxa maia, ela agarra a gente pelo pescoço. E aí nós ficamos na ignorância material, nós ficamos querendo desfrutar dos sentidos. Isso é ignorância material. Por que isso acontece? Porque nós esquecemos a promessa que fizemos para Deus, que nós iríamos usar todo o nosso corpo para servi-lo. No ventre da mãe, no sétimo mês, no ventre da mãe, todos nós prometemos isso para Deus, que a gente iria servi-lo com o corpo todo, com as pernas para fazer parikrama, com os braços para adorá-lo, fazer guirlanda, com os olhos para ver ele, com a boca para cantar os santos nomes e honrar prasada. Nós prometemos isso. Com os ouvidos para escutar os santos nomes e Harikatha. Nós prometemos isso, mas entramos num mundo ilusório. Quando a gente sai do ventre da mãe, Maya já está com a gente na hora. Por isso Shukadeva Goswami, ele não queria sair do ventre da mãe. Ele tinha 12 anos de idade, ele ainda estava no ventre da esposa de Vyasadeva, o pai dele, Krishna Dvaipayana. Ele estava lá no ventre. E aí, os sábios queriam que ele saísse. E foram lá e falaram para Vyasadeva:
Vá conversar com o seu filho. Você tem o poder de tirar a ilusão durante 5 minutos. Vyasadeva tinha esse poder. Ele pode, na verdade, deixar Maya sem atuar durante 5 minutos, a ilusão. E ele falou para o filho, se eu parar a ilusão durante 5 minutos, você irá sair do ventre da tua mãe? Ele falou, sim. 5 minutos são suficientes. E aí, quando Vyasadeva parou o ambiente ilusório, ele anulou Maya durante 5 minutos, Shukadeva Goswami saiu do ventre, saiu correndo em direção à floresta. Porque Maya, a hora que nós entramos no mundo material, ela já está com a gente. E se nós esquecermos completamente de Deus, ela vai nos agarrar pelo pescoço e vai continuar a vida inteira deixando nós somente desfrutar, arrancando nós, tirando nós da vida devocional. Então, Maya é muito, muito ardilosa. Nós temos que tomar muito cuidado e fazer tudo que o Guru fala, a rendição, para não termos mais esse problema com ela. Se você for rendido totalmente a Deus, ao Guru, nada disso ela pode atuar. Ela não pode atuar para ti. Ela vai te provocar, mas não pode te vencer. Maya não vence aquele que está rendido ao Guru, que está rendido a Deus. Você prometeu que serviria ao Senhor Supremo, mas você se esqueceu disso. Isso é chamado de ambiente ilusório. Como é possível sair desse ambiente ilusório? Somente pela entrega ao Senhor Supremo. Se você pode se entregar ao Senhor, fica fácil. A rendição significa não fingir que nos rendemos totalmente. Diksha, Kale, Bhakta, Kare Atma. Mas, quando o Gurudeva, ele nos diz para fazer algo, nós dizemos, Gurudeva, eu estou cansado. Qual é o humor de rendição? Isso significa que você se rende totalmente, você presta total obediência ao seu Guru. Uma reverência completa significa que o discípulo, ele diz ao seu Guru, eu estou lhe dando uma espada. Você pode cortar a minha cabeça. Você pode cortar as minhas pernas. Você pode cortar o meu corpo. Isso é problema seu. Porque não consigo ver nada. Eu estou entregando tudo de mim para você. Você pensa assim, mas quando se levanta, logo se esquece de tudo. Então, a reverência total, o Dandavati Pranam que nós fazemos para o Guru, é como dar uma espada na mão do Guru, como diz aqui, e você pode cortar minha cabeça, cortar minha perna, cortar meu corpo, fazer o que quiser. Mas na hora que nós levantamos, nós esquecemos isso. É isso que Silacharya Maharaj está tentando aqui nos explicar. Nós fazemos a reverência, nós falamos, tudo bem, Gurudeva, mas quando saímos de lá, quando saímos do templo, a gente vai no templo, serve, faz guirlanda, participa do Arati, canta as canções, escuta a Harikatha, mas quando sai do templo, Maya domina nós e esquecemos tudo que foi feito lá. Tudo que foi falado no Harikatha é esquecido. E não é só no templo, aí também na live. Você está escutando a live, estamos lendo aqui a aula de Silacharya Maharaj, e aí você desliga a live e entra no mundo ilusório novamente, na vida de cada um, e esquece o que o Guru falou. Então, Maya é muito poderosa. Se você não se render totalmente ao Guru, se você não fizer perguntas coerentes,
se você não fizer o serviço a ele, Maya vai estar sempre dominando nós. Sempre Maya está dominando nós. Por quê? Porque nós não nos rendemos totalmente a ele, ao Guru, a Krishna. Então, né, Srila Maharaj falou, eu estou entregando tudo de mim para você, para o Guru, quando presta reverência. Você pensa assim, mas quando você se levanta, logo se esquece de tudo. O que eu estou dizendo é correto ou não? Pergunta Srila Maharaj. A rendição, ela deve ser sincera. Então ele deu um exemplo aqui. No dia da iniciação, nós prometemos para o Guru tantas coisas, que não vamos quebrar princípios, que não vamos deixar um dia sequer de cantar o Mahamantra. Mas, depois disso, começamos a fazer o que Maya nos obriga a fazer. Maya, na verdade, ela domina tanto a nossa mente que nós estamos totalmente influenciados por ela. Nós fazemos no dia a dia o que ela quer. Nós ainda estamos nesse patamar, nessa plataforma. Nós fazemos o que Maya quer. Ela coloca um teste para nós e a maioria das vezes nós caímos. Por quê? Porque não temos as 3 coisas principais, como foi falado. Submissão ao Guru, perguntas relevantes e o serviço sincero ao Guru. Somente nessa posição, quando atingirmos esses 3 pontos, aí Maya vai testar e nós não iremos cair. Nós não iremos cair, mas somente com isso. A rendição deve ser sincera, não externa, mas interna também. É claro que a rendição externa é importante, mas a interna é mais importante. E a interna virá somente com a prática correta. Continuando aqui a leitura. Mahaprabhu disse a Sanatana Goswami, você não é tímido. Você quer usar a minha propriedade? Você quer estragar a minha propriedade? Esta é a minha propriedade, não sua. Você se rendeu a mim? Isso significa que você me deu este corpo. Você me deu esse corpo que está com você agora. E eu lhe disse para mantê-lo seguro para não estragá-lo. Aqui, essa parte aqui da aula, Srila Maharaj está falando, quando Sanatana Goswami queria se suicidar. Ele tinha um problema de pele muito grave e ele falou, eu não posso mais servir, eu vou me matar, eu vou abandonar esse corpo. E Mahaprabhu falou, você não pode fazer isso. Esse corpo não é seu, esse corpo é meu. No dia que você se iniciou, esse corpo voltou para mim, esse corpo é meu. Você entregou esse corpo para me servir, não para se suicidar. Mesmo Sanatana Goswami, um devoto puro, em algum momento Maya dominou a mente dele. E ele falou, vou me matar, vou me suicidar. Mas Mahaprabhu ficou muito bravo com ele. Eu já tenho planejado o serviço para você, Mahaprabhu falou. Você vai ter que escrever, fazer as escrituras. Você vai ter que receber os Vaishnavas que vão para Vrindavana. E você vai ter que pregar. Eu já estou com o planejamento para você. Como você vai querer destruir essa minha propriedade? O nosso corpo é propriedade de Deus. Nós nunca podemos querer destruí-lo. Temos que compreender que é propriedade de Deus. Ele tem um plano para nós. Para cada um ele tem um plano de serviço. Aquele devoto que está lá aplicado, Krishna tem um plano para cada um. Um vai pregar, o outro vai morar no templo, o outro vai fazer guirlanda, o outro vai pregar na rua. Cada um tem, Krishna tem um plano para cada um. Nunca podemos destruir esse corpo que não é nosso. O corpo é dele. Isso é uma ideia totalmente absurda. E até Sanatana Goswami, ele foi influenciado por Maya. Imagina nós. Então, se você pensar em fazer uma bobagem, é Maya.
Quando você destrói o teu corpo, não só se matando, querendo se matar, mas você destrói o teu corpo fazendo algo que não é bom, não cuidando da sua saúde. Por isso Silat Maharaj sempre falava, nós temos que cuidar da nossa saúde. Gurudeva cuidava da saúde dele. Gurudeva fez várias cirurgias, Srila Govinda Maharaj, várias e várias cirurgias. Silat Maharaj também passou por cirurgias. Nós temos que usar tudo, a medicina, tudo, para continuar a fazer o serviço. A medicina é usada, ela foi criada não para nós nos curarmos e ter uma vida melhor, saudável, para desfrutar dos sentidos. Não, a medicina ela foi dada para o ser humano. O conhecimento que está no éter foi dado para alguns, para os médicos, para os cientistas, para nos ajudar no serviço a Deus. Quando você toma um remédio, é para servir Deus. Quando você está fazendo qualquer coisa na sua vida, é para servir Deus. Então, é uma visão errada, aqueles naturebas, né? Tem muito devoto natureba que ele tem a concepção errada da consciência de Krishna. Eu sou natureba, eu não quero nenhum remédio alopático, nem homeopático, nenhum tratamento, só fitoterápico. Eu só aceito tratamento natural. Mas isso é uma ignorância. O próprio Silat Maharaj já falou em aulas anteriores, se o remédio contiver produtos animais, não há problema se foi o médico que orientou você a tomar para melhorar sua saúde. Não há problema. Porque o remédio é feito de qualquer coisa, ou animal ou vegetal. E qual a diferença? Claro que o animal tem a consciência maior, mas se você usar para Deus, não há problema. Tudo que é usado para Deus não há problema. Então, se você tem que tomar um remédio que você sabe que foi feito com algum produto animal, não há problema. Quem falou isso? Um guru genuíno, devoto puro de Deus. Porque o importante é servir. Outro dia mesmo, eu acho que eu já contei aqui, recentemente, eu fui ver um local, é um devoto de outra missão. Claro que eu não vou falar nem quem é e nem qual a missão dele. Mas é uma outra missão, Gaudiya Vaishnava. E eu fui lá, e ele que inclusive fez as cúpulas aqui do Templo de São Paulo. E aí eu fui lá, semana retrasada, eu fui lá falar com ele e falei com ele de quanto ele cobraria para fazer beliches e cama aqui para o templo, para as pessoas virem e poderem ter um conforto maior, enfim, dormirem bem para poder servir. E ele falou para mim assim, para que você vai fazer cama? O devoto tem que dormir no chão. Coloca um lençol, coloca alguma coisa para não passar a friagem e ele tem que dormir no chão. Veja só que visão errada dele. Eu falei, não, isso é uma visão errada. O devoto tem que dormir bem para no dia seguinte ele acordar bem e servir o máximo possível. Se você dorme no chão, você não está acostumado, enfim, você vai levantar com dor nas costas, você vai levantar quebrado, como se diz, né? Hoje eu levantei com o corpo quebrado. E como que você vai servir Deus se você está com dor? Se você não dormiu bem? O devoto tem que se alimentar bem. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada falava. O devoto tem que se alimentar bem para poder servir, mesmo no dia de Ekadashi. Só faz jejum total aquele que não tem nenhum problema, não vai atrapalhar o seu serviço devocional. O nosso foco é servir Deus, não é austeridade. Se você dormir no chão, numa cama de prego, sei lá o quê, isso não vai aumentar sua devoção a Deus. Isso é uma visão totalmente equivocada das pessoas. Então, nós temos que usar tudo para Deus. E o corpo não é nosso. Então, nós temos que cuidar do corpo, manter uma alimentação saudável, claro, com praçada, somente com praçada, mas saudável. Fazer algum exercício físico, sim. Você vê a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, quantos vídeos dele, ele cantando a Japamala e andando. Você vê vídeos de Srila Govinda Maharaj cantando a Japamala e andando. Eu vi Silat Maharaj andando e cantando a Japamala. O exercício também é importante. Mas não somente falar, vou fazer exercício. Vou andar de bicicleta hoje. E aí só
vai andar de bicicleta, só pensa bobagem durante o tempo que está andando. Não, cante Mahamantra enquanto está andando de bicicleta. Se você está andando, fazendo uma caminhada, cante Mahamantra. Se você está correndo, cante Mahamantra. Se você está nadando numa piscina, no mar, cante Mahamantra. Os gurus fazem isso. Mas é importante também o exercício. Srila Tilakani Maharaj, desde criança, foi falado na biografia dele, e o pai dele, que escreveu a biografia junto com outro devoto, amigo dele, ele faz Hatha Yoga desde criança, Srila Tilakani Maharaj. Desde criança ele levantava de manhã, antes de sair da cama, ele ficava numa posição lá de yoga, que eu não sei o nome, mas enfim, que o pessoal aqui chama de lótus, né, ou as pernas cruzadas, como normalmente a gente senta no templo, e com as mãos unidas, a palma da mão unida, ele ficava meditando em Krishna, toda manhã antes de levantar da cama. E desde criança ele faz Hatha Yoga. Para que isso? Para manter o corpo saudável, para poder servir Deus. Não é manter o corpo saudável, liberar os needs, né? Enfim, os canais de energia para desfrutar. Não, é para servir Deus. Então nós temos que compreender isso. Tudo na nossa vida é para servir Deus. E Sanatana Goswami, ele foi repreendido por Mahaprabhu. Mahaprabhu ficou muito nervoso com ele porque ele queria destruir a propriedade que não era dele, era de Mahaprabhu. Eu vou ler o finalzinho aqui, que nós estamos no finalzinho dessa aula. Então, estava sendo dito sobre a reverência, né? Quando você presta reverência total ao Guru, você está falando, você dá uma espada na mão do Guru e fala, corte minha cabeça, corte meu corpo, faça o que quiser comigo. O problema é seu. Isso é com você. Porque não consigo ver nada. Eu não consigo ver nada. O Guru vê tudo, então a minha vida está na mão dele. Eu estou entregando tudo de mim para você, para o Guru. Você pensa assim, mas quando você se levanta, logo se esquece de tudo. O que eu estou dizendo é correto ou não? Pergunta Srilacharya Maharaj. A rendição, ela deve ser sincera. Mahaprabhu disse a Sanatana Goswami, essa parte eu já li também, mas eu vou ler de novo. Você é tímido, diz Mahaprabhu. Você quer usar a minha propriedade? Você quer estragar a minha propriedade? Esta é a minha propriedade, o seu corpo é minha propriedade, não é sua. Você se rendeu a mim. Isso significa que você me deu este corpo e eu lhe disse para mantê-lo seguro, proteger esse corpo, para não estragá-lo. Quando um devoto ele se rende, ele não pode estragar nada. Ele não pode usar a sua mente, a inteligência, o ego, os olhos, o nariz, a boca, a língua, os ouvidos, para qualquer outro propósito que não seja servir Deus. Ele deve usar tudo para o serviço ao Senhor Supremo, ao seu Guru. Você entende isso? Srilacharya Maharaj fala. É fácil dizer, mas muito difícil de fazer. Ainda assim, é necessário praticar. Sem prática devocional, você não vai conseguir nada. Então, sem a prática, nós não vamos conseguir nada. Nós sabemos disso, nós falamos isso, mas não praticamos. Mas como disse Srilacharya Maharaj, não praticamos da forma correta. Mas como ele disse, temos que continuar. Nós temos que continuar, nunca desistir. O corpo que nós temos não é nosso. Tudo é para servir Deus, como foi dito aqui. O nariz, a boca, tudo é para servir Deus, não é para nós. Nós achamos que é para nós, mas não é. Tudo é para o serviço a Deus.
Deixa eu olhar aqui se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto ainda não. Então vamos cantar para terminar o Nama Sankirtan Hari Harai e depois nós vamos ver quem está participando conosco e à noite teremos o programa normal. Hoje não foi possível fazer o programa completo, mas à noite vai ter o programa normal, se Krishna permitir. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Moha Giridhari Gopinath Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Gadadha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha hoite Vigna Nasha Vishtapura Jaha hoite Vigna Nasha Vishtapura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Sabar Padarenu Mura Panchada Sabar Padarenu Mura Panchada Radhe Charana Sevi Bhakta Saneba Radhe Charana Sevi Bhakta Saneba Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Anande Bolo Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Nam Sankirtan Kohe Narottam Das Hari Nam Sankirtan Kohe Narottam Hari Nam Sankirtan Kohe Adam Das Hari Nam Sankirtan Kohe Adam Das Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Gora Hari. Jaya Satinandana, Gora Hari. Gora, Gora, Gora Hari. Gora, Gora, Gora Hari. Jaya Satinandana, Gora Hari. Jaya Satinandana, Gora Hari. Dayanita, Joya Gora, Dayanita, Joya Gora, Dayanita, Joya Gora, Dayanita, Joya Gora, Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo, Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo. Haribo, 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 Haribo. Vamos ver aqui quem participou conosco hoje aqui da transmissão. Nós temos conosco aqui hoje a Amrita Devidasi, o Adipurusha Prabhu, a Shrimati Devidasi, o Vraja Raja Prabhu conosco também, e a Malini Devidasi, que aparece para mim, são essas pessoas. Então, um bom dia a todos, Dandavat Pranam, até a noite às 19 horas com o programa da noite.